Olá, alunos. Eu sou a professora Márcia Mila, do curso de Engenharia Mecânica da Multivic Serra, e essa é a nossa aula de refrigeração e ar-condicionado, nossa quarta aula de refrigeração e ar-condicionado para as turmas de 8º e 9º períodos. Hoje nós vamos falar sobre sistema de condicionamento de ar, né? Esses sistemas, eles podem envolver, né, um sistema de distribuição térmica de zona simples ou de zonas múltiplas. Então, a gente vai falar, né, que um sistema ele é de zona simples quando ele vai precisar suprir a carga térmica de um único recinto, né? E pode ser um recinto grande, como por exemplo um auditório, uma sala de cinema, de teatro, laboratório. E o sistema de zonas múltiplas é quando aquele mesmo, né, sistema de refrigeração precisa suprir a carga térmica de zonas diferentes, né? Como por exemplo um shopping, né, que tem um sistema de refrigeração só para poder suprir a carga térmica de salas e de lojas. E cada sala, cada loja dessa pode ter a sua temperatura característica, né? Pode ter o seu único controle de temperatura. Okay? Então, dentro de sistemas de zonas múltiplas, a gente pode ter um sistema de ar ou um sistema de água. No caso de sistema de ar, a gente pode ter o aquecimento terminal ou duto, duplo ou multizona, ou volume de ar variável. No caso de sistema de água, 2 dutos ou 4 dutos. Então, para a situação, né, de um sistema de zona simples clássico, ou seja, a gente tem apenas um recinto, apenas uma zona, que vai estar representada aqui, ó, recinto condicionado, né? O ar entra no recinto aqui por essa setinha e vai sair depois por essa superfície aqui. Então, esse ar que vai entrar no recinto, né, ele é proveniente do meio externo, por exemplo. Então, aqui representado. Então, a gente vai ter aqui, né, uma situação onde o ar está entrando do meio externo, por exemplo, ou enfim, né, o ar que vai entrar, né, no nosso recinto. Então, ele pode passar por um sistema de resfriamento, então ele vai trocar calor aqui com essa serpentina de resfriamento e desumidificação, ou então ele pode passar na serpentina de aquecimento, né, quando a intenção for gerar calor para dentro do recinto, levar calor para dentro do recinto. Para que esse ar circule, ele precisa passar por um sistema, né, de ventilação, circulação de ar. E se houver necessidade, um umidificador também. Então, nós vemos aqui, né, 2 tipos de sensores. Um sensor para poder medir a temperatura e acionar ou o sistema de resfriamento ou de aquecimento, e um outro sensor, né, que vai medir a umidade do recinto e vai acionar, então, o umidificador. Né, caso, por exemplo, a umidade fique mais baixa do que uma umidade de conforto, ok? Esse ar, então, vai sair, né? Então, a gente vai ter aqui, né, um ventilador, né, de ar, ele é opcional, mas geralmente ele é instalado para evitar que a pressão dentro do recinto fique maior do que a pressão externa. Tá? E aí o fluido, né, sai do nosso sistema, indo para a região B. Aqui a gente tem a representação, né, em 2 cartas psicométricas. Então, a primeira carta psicométrica, a gente verifica aqui, ó, ele entra no ponto A, tá vendo? Ó, representado aqui no nosso esquema. Ele teve um aumento de temperatura, então houve um aquecimento promovido a partir dessa serpentina de aquecimento aqui, e depois houve uma umidificação, ou seja, a gente está aumentando a umidade, né, porque o ar que estava vindo aqui, ele estava vindo a uma umidade absoluta muito baixa. Então, ele precisou receber, né, uma carga aqui, né, de vapor de água para ter um aumento da umidade, para que ela tenha um certo conforto. Repara que a partir do momento que a gente entra com uma vazão de água, né, no nosso sistema, a gente vai ter uma diminuição da temperatura em função da equação de conservação de energia, ok? Então, a gente pode verificar aqui que nós vamos ter 2 processos, né? Tem o processo de aquecimento do ar, mantendo a umidade absoluta constante, e depois um processo do aumento da umidade, né, tendo uma ligeira queda da temperatura, ok? O segundo processo é um processo de resfriamento. Então, vamos entender o seguinte, o fluido vai entrar, né, aqui, ele vai ter uma diminuição, né, da temperatura e, consequentemente, da umidade também, por causa da condensação, ok? E depois, para poder manter a umidade, então o que a gente faz? Ó, nós já vimos, na verdade, até esse exercício, né, em atividades anteriores. Então, o ponto A se encontra aqui com uma umidade alta e temperatura também alta. Então, nós vamos diminuindo a temperatura e a umidade, né, desse fluido,
até que ele chegue aqui na curva de saturação. A partir desse ponto aqui, a gente aquece novamente, né, o fluido para que ele chegue a uma temperatura de conforto. Essa temperatura aqui vai ser, né, do fluido que vai entrar para o recinto, ou seja, depois dele ser condicionado, ok? Então, né, nós já fizemos um exercício assim, né, e assim também nas atividades, quando a gente estava entendendo como que a gente ia utilizar a carta psicrométrica. Bom, como é que é feito esse controle do ar externo? Porque nós vimos, né, naquela situação do esquema anterior, né, o fluido ele entrava, né, no nosso sistema de resfriamento aqui ou de aquecimento no ponto A e ele saía depois do nosso recinto no ponto B. Bom, o fluido que está saindo, né, a gente vai chamar aqui de ar de retorno, ele pode ser 100% eliminado. Então essa válvula aqui é aberta, esse fluido vai ser 100% eliminado. Quando que isso vai acontecer? Quando a gente tem situações onde existe contaminação do recinto, né? Então, por exemplo, em centro cirúrgico, em laboratórios onde a gente tem cobaia. Então, para evitar a contaminação, todo esse ar precisa ser eliminado. Só que esse ar que está sendo eliminado é um ar que está numa condição ideal de temperatura e umidade. Então, existe um gasto, né, em relação a descartar 100% desse ar. O que é feito na maioria das vezes é esse ar, ele volta, né, ou seja, ele vai ser recirculado para dentro do nosso recinto. Então, para que isso aconteça, o que a gente faz? Fecha um pouco essa válvula aqui, ou bastante, né? Por exemplo, a gente pode ter uma situação que a maior parte do ar vai ser recirculado e o mínimo vai acabar sendo eliminado aqui. Então, essa válvula aqui, essas duas válvulas, elas abrem, elas são inversamente proporcionais. Então, se eu tenho 20% do ar saindo, 80% vai ter que abrir aqui para recirculação, ok? E aí ele volta para o meu recinto. Bom, se 20% do ar saiu, significa que 20% do ar vai ter que entrar no nosso sistema, vai ter que ser alimentado pelo ar externo. Então, essas duas válvulas aqui, elas vão ser diretamente proporcionais. Se eu tenho 20% sendo eliminado, vai ter que ter 20% do ar entrando, do ar externo entrando, ok? Então, esses dois ares, né, o de recirculação e o ar externo, vão se juntar e vão depois para o sistema de resfriamento, ok? Então, vamos pensar como que esse controle do ar vai funcionar. Vamos pensar na seguinte situação. Se o ar que está aqui fora, ele apresenta uma temperatura muito, muito baixa, o que a gente faz? A gente abre a válvula o mínimo possível, ok? E aí, depois de uma determinada temperatura, depende, né, de quanto é o conforto térmico, né, da necessidade, o que a gente faz? A gente vai abrindo, né, gradativamente a válvula, né, que vem do ar externo, né, dessa válvula aqui, ela vai sendo gradativamente aberta, até que a gente chegue à situação de 100% da válvula aberta. Quando que isso é ideal? Quando a temperatura for de 13 graus Celsius. Então, com a temperatura de 13 graus Celsius, o que a gente faz? Fecha essa válvula aqui fecha essa válvula aqui de recirculação, deixa todo o ar sair e todo o ar entra, né, externo para alimentar depois nosso sistema de refrigeração, por exemplo. Então, de 13 até 24 graus, a gente deixa 100% dela aberta. Com 24 graus é meio complicado, né? Então, vai ser o momento em que ela vai ser fechada, mas não 100% fechada, tá? Porque tem que ter um mínimo aqui, ó. Quanto que é esse mínimo? Varia de 10% a 20%. E aí, a partir daqui, a gente vai mantendo, porque a temperatura fica muito alta, então vai causar um desconforto térmico, assim como aconteceria com temperaturas muito, muito baixas. Então, só para a gente ter uma noção aqui de quanto seria esse mínimo, né? Se um controlador de ar externo deve manter uma temperatura mínima de 13 graus, né, há uma porcentagem de ar externa mínima de 20%, quando a temperatura do ar é circulada de 24 graus Celsius, aqui a temperatura externa, os registros devem permitir o mínimo de 20% de ar externo durante o inverno. Então, o que ele está falando é o seguinte, o que ele está falando para a gente? Que 80% do ar retorna, e esse ar está a 24 graus Celsius. Então, ele sai daqui a 24 graus Celsius e retorna. Só que aqui, a gente vai ter uma condição de inverno, de temperatura muito baixa, mas 20% a gente vai precisar captar, 20% a gente vai precisar captar do ar externo. Então, vai entrar aqui 80% a 24 graus Celsius e 20% que eu não sei quanto vai estar de temperatura, e esses dois aqui, ó, depois que misturados, eles vão estar a 13 graus Celsius. Como que a gente vai fazer para saber qual é a temperatura, né, aqui
do ar externo para poder manter ele aqui a 20% aberto? A gente vai usar a primeira lei da termodinâmica, que ela fala o seguinte, a quantidade, né, a quantidade de energia, vamos colocar assim, né, do fluido que está entrando, que nesse caso aqui vai ser externo, e de recirculação vai ser igual ao que está saindo. O que está saindo? Sai fluido a 13 graus. O que entra? Entra 80% a 24 graus e entra 20% a uma temperatura que a gente não sabe quanto vai valer. Bom, como que saiu esse modelo matemático aqui? Vazão mássica, então 0,2 da vazão mássica vezes calor específico do ar, mais 0,8 da vazão mássica vezes o calor específico do ar, vezes a temperatura, né? Aqui, vazão mássica vezes 100%, que está saindo, né? Vezes calor específico do ar a essa temperatura. Como a vazão mássica aqui, né, vai ser igual a 0,8 da vazão mássica e 0,2 da vazão mássica, a gente corta a vazão mássica e corta o calor específico, né, a pressão constante do ar, que vai ser igual nas três parcelas. E a gente chega nesse modelo matemático aqui. Resolvendo essa equação, a gente vai definir qual deveria ser a equação para abrir aqui no 20%. E se vocês fizerem esses cálculos, vocês vão achar essa temperatura aqui, ó, no valor de 31 graus Celsius. Eu sei que eu acabei de fazer a conta aqui enquanto estava conversando com vocês. Conversando não, falando, né? A temperatura de 31 graus Celsius. Minto, menos 31 graus Celsius. Essa temperatura é muito, muito baixa. É uma temperatura muito extrema. Pouquíssimos locais do planeta vão conseguir suprir essa temperatura, ok? Então, o que a gente costuma fazer é aumentar um pouco, né, essa abertura aqui para poder, para poder ter essa temperatura, né, de 13 graus Celsius, porque essa temperatura fica muito, muito baixa. A gente consegue garantir, então, o ar do lado externo, né, com uma temperatura, uma vazão maior do ar do lado de fora, ok? Como que esse controle é feito? A gente vai ver ainda, né, que a variação da entalpia na serpentina, ela pode ser usada para o controle, né, do controle do ar externo, ok? Como que isso pode ser feito? Depende de quanto, né, qual a característica do ar, por exemplo. Então, a gente pode ter uma característica que o ar vai se encontrar aqui nessa região X, né? O ar vai estar com alta temperatura, né? Desculpa, com uma temperatura mais baixa, mas uma umidade mais alta. Ou essa situação aqui que o ar vai estar uma umidade mais baixa, porém uma temperatura mais alta. E aí a gente vai poder fazer esse controle a partir da variação da entalpia na serpentina. E isso vai ser um assunto que a gente vai abordar na próxima aula. Bom, como que vai funcionar um sistema, né, um projeto de um sistema de uma zona simples, ou seja, de um único recinto, do auditório, por exemplo. Nós vamos usar dois modelos matemáticos aqui. O primeiro modelo matemático que a gente tem que ter em mente é a troca de calor sensível. A troca de calor sensível, ela ocorre à mesma temperatura, com variação de temperatura. Então, imagina a seguinte situação: se eu tenho um recipiente que contém água, aqueço essa água, então essa água vai ter uma variação de temperatura de 25 graus Celsius, por exemplo, até 100 graus Celsius. Quando ela atinge 100 graus Celsius, a pressão atmosférica, ela começa a mudar de fase. Então, a gente não tem mais calor sensível, e sim calor latente. E aí, vamos supor que eu faça com que toda essa água evapore. Então, no meu primeiro processo, onde ele apenas varia a temperatura, a gente pode calcular, né, a taxa de transferência de calor como sendo calor específico à pressão, vazão mássica, né, M ponto, vezes o calor específico à pressão constante, vezes a variação de temperatura. No caso de calor sensível. Quando é que a gente vai tratar de calor sensível? Calor sensível é aquele calor com mudança de temperatura. Ou seja, a gente vai calcular isso apenas relacionado ao ar. A segunda parcela vai ser relacionada ao vapor de água, de água que tem na umidade, né, do ar. Por quê? Porque além do calor sensível, que vai fazer com que esse vapor de água mude de temperatura, a gente vai ter a parcela do calor latente também. Só que como que a gente vai medir calor latente? Porque é com mudança de fase, não tem variação de temperatura. Então, eu não posso usar esse modelo aqui, porque a variação de temperatura com a mudança de fase é igual a zero. Então, meu ΔT seria zero, que me daria uma informação errada. Então, para cálculo, né, da quantidade de calor
sensível e latente, o que a gente vai fazer? Vamos usar a primeira lei da termodinâmica, que envolve que a vazão máxima vai ser igual à variação de entalpia, ok? Tc vai ser a temperatura do recinto e Ti vai ser a temperatura de insuflamento. Por quê? Se a gente for usar um volume de controle no nosso recinto, vou pegar aqui esse esquemazinho. No nosso recinto, a quantidade de calor que vai ser retirada aqui vai ser igual ao quê? Vai ser a quantidade de calor, né, a energia, né, do fluido que saiu menos a energia do fluido que entrou. Esse fluido que está entrando aqui, a gente vai chamar de insuflamento, por isso, porque ele está com a letra I. E no caso do ar que está saindo, né, que é esse ar de retorno que ele está chamando aqui, vai ser a temperatura, né, as condições de dentro do recinto. Então, se o recinto tiver 24 graus Celsius, a gente vai dizer que o ar de retorno está a 24 graus Celsius. E essa temperatura aqui é a temperatura de insuflamento, que pode ser, por exemplo, 13 ou 14 graus, depende do projeto da gente, ok? Então, a quantidade de calor que a gente vai poder medir vai ser variação, calor sensível, né, vai ser variação de temperatura, né, do recinto, né, ou seja, que está saindo, menos a que está entrando. E, no caso aqui, a gente vai relacionar também a entalpia que está saindo menos a entalpia que está entrando do ar, ok? Bom, como o calor específico do ar é igual a 1 kJ por quilograma Kelvin, essas temperaturas a gente vai trabalhar em grau Celsius mesmo, por quê? Não importa, a variação de temperatura em grau Celsius ou em Kelvin, ela é a mesma, né? A variação de 1 Kelvin é igualzinha à variação de 1 grau Celsius, ok? Bom, se a gente precisar medir, então, a vazão, a gente pode usar esse modelo matemático aqui. Vou chamar de W a vazão por vazão máxima. Olha aqui, ó, a unidade quilograma por segundo, ok? Então, só recapitulando aqui, né? Como que vai funcionar o nosso processo? A temperatura do recinto vai ser essa aqui, ó, essa letra C, que vai ser essa temperatura aqui mais elevada, e que ele vai ter essa umidade aqui mais elevada. A temperatura de insuflamento vai ser uma temperatura mais baixa e também uma umidade absoluta mais baixa, ok? Então, essa linha aqui, a gente já tinha até conversado sobre a lei da linha reta, né? O fluido, né, ele vai sair dessa condição aqui, né? O nosso processo vai ocorrer ao longo dessa linha aqui, ok? Bom, vamos entender como funciona no caso, né, de antes dele entrar na serpentina. Bom, o que acontece é que a gente vai ter a temperatura, né, do ar externo, a gente vai ter a temperatura do recinto, ou seja, o do fluido de recirculação. Então, a gente vai ter, no caso, a gente tinha mostrado lá uma situação anterior que 80% ia ser do fluido de recirculação, que estaria na mesma condição do recinto, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, o fluido do recinto, né, 24 graus Celsius, e vai misturar com o fluido externo. Então, nesse caso aqui, diferente que mostrava lá uma temperatura de menos 31 graus Celsius, repara que essa temperatura aqui está bem mais alta, né? Então, desculpa, a temperatura aqui, a umidade está mais alta e a temperatura também. A temperatura a gente mede aqui e a umidade aqui, a temperatura de bulbo seco, ok? Então, a gente vai pegar um fluido que está numa temperatura alta, com uma umidade alta do lado de fora, e vai misturar com o fluido que está com uma temperatura mais baixa e uma umidade bem mais baixa também, que é o fluido que estava saindo do recinto, que vai ser recirculado. Então, a gente vai misturar, nesse caso aqui, por exemplo, né, 20% 80% do fluido, né, de recirculação do recinto e 20% só do fluido do ar externo. Então, esse ponto aqui do ar de mistura vai ficar bem mais próximo das condições do recinto, porque a gente tem 80%, ok? Esse ar aqui da mistura, ele vai agora para a serpentina. Então, onde ele vai ter uma diminuição da temperatura e vai ter uma diminuição também da umidade absoluta, porque o fluido vai condensando. E aí ele chega nesse ponto I aqui, ó, que é o ponto de insuflamento, que a gente havia combinado até, né, que essas temperaturas, elas são especificadas por norma em torno de 13 a 14 graus Celsius, ok? Aí depois, esse fluido retorna, né, ele sai do recinto, né, a essa temperatura, que é a temperatura também e umidade de dentro do nosso recinto, ok? Então, aqui a gente tinha representado só esse processo, né, que ocorre de ganho de calor, do momento em que ele entra no recinto, ou seja, ele é insuflado, até o momento que ele vai sair do recinto, ok? Bom,
vamos fazer um exemplo aqui para que a gente consiga compreender melhor como que a gente vai calcular essas cargas todas, tá? Como que a gente vai obter várias informações. Então, vamos imaginar a seguinte situação. As cargas térmicas sensível e latente, lembrando que sensível é com variação de temperatura e latente com mudança de fase. Então, as cargas térmicas sensível e latente de um recinto servido por um condicionador de ar de zona simples, ou seja, uma sala, um auditório, uma sala de cinema, né, uma sala de teatro, ok? Tem essas taxas aqui, né, de transferência de calor, 65 e 8 kW. Aí ele dá a seguinte informação: o recinto deve ser mantido a 24 graus Celsius e 50% de umidade relativa. Algum aluno pode chegar e falar, pô, Márcia, mas não era 60%? É, mas eu posso ter alguma situação aqui que a umidade de 80% pode danificar, de repente, o equipamento. Então, a condição do projeto vai ser essa, 24 graus Celsius e 50% de umidade relativa. E aí ele continua. As condições externas do projeto são 35 graus Celsius de bulbo seco e 25 de bulbo úmido. Ou seja, a temperatura lá de fora está bem elevada, ok? O ar externo deve ser admitido na proporção de 1:4 com o ar de recirculação. Ou seja, a cada 1 quilograma de ar externo, eu vou ter que misturar 4 quilogramas de ar de recirculação. Ou seja, o ar que estava vindo lá do meu recinto, ok? Então, 1:4 significa que 20% vai ser de ar externo e 80% do ar de recirculação, ok? Aí ele continua. As condições do ar de saída da serpentina de refrigeração, ou seja, daquele ar, né, que vai estar saindo da serpentina que vai abastecer o nosso recinto, tá? Então, as condições do ar na saída da serpentina de refrigeração depende da temperatura da água fornecida à serpentina, de acordo com uma tabela que a gente vai mostrar daqui a pouco, né? Tabela 5.1. Enfim, na verdade, essa é um resumo até de uma tabela. Bom, o que acontece? A gente tem a seguinte situação, dependendo da água, ele fala água da serpentina, porque a gente vai ter uma tubulação interna, na tubulação interna vai circular água gelada a uma temperatura bem mais baixa, né, do que a temperatura do ar, por exemplo, que vai circular na parte de fora dessa serpentina, ok? E aí ele coloca assim, determine as condições do ar que adentra a serpentina de refrigeração. Ou seja, depois que a gente misturou o ar externo com o ar de refrigeração, ele quer saber qual é a condição desse ar que vai entrar na serpentina. Aí depois a serpentina vai fazer com que esse ar tenha uma diminuição de pressão e temperatura, de pressão e umidade, ok? E aí esse ar vai entrar no recinto. Então ele quer saber quais são as condições do ar antes de chegar na serpentina, ok? Depois ele pede as condições do ar que deixa a serpentina, ou seja, o ar que vai acabar insuflando, né? E pede também a temperatura que a água fria deve ser fornecida à serpentina. Então vamos supor que o ar que vai sair da serpentina esteja a 14 graus, vamos supor, ok? E o que vai acontecer? A água que está dentro da minha serpentina vai ter que estar numa temperatura muito mais baixa do que 14 graus. Mais baixa, né, do que 10 graus Celsius, de repente 8, 7 graus Celsius, ok? Até menos às vezes, dependendo da vazão, ok? E depois ele pede para a gente calcular a capacidade de refrigeração da serpentina, ok? Então, aí, vamos lembrar que essa capacidade de refrigeração aqui, ó, é a taxa de transferência de calor do recinto. Só que a serpentina ela vai precisar ter uma capacidade de refrigeração maior. Por quê? Porque além dela resfriar, dela manter o recinto, ela vai ter que resfriar o ar que está vindo lá de fora. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, 4 partes de ar de retorno no estado 1, ou seja, 24 graus Celsius, 50% de umidade relativa. Na carta psicrométrica a gente vai lá e acha o valor da entalpia e da umidade absoluta. Se misturam com uma parte de ar externo, né, no estado 2, que é 35 graus Celsius de bulbo seco e 25 de bulbo úmido. Na carta psicrométrica, a gente acha o valor da entalpia e da umidade absoluta. Aí ele continua. Os estados do ar são mostrados na carta psicrométrica, que a gente vai mostrar daqui a pouco da figura a seguir, ok? E o balanço de energia, o balanço de massa e de energia vai estar explicado aqui. Como que vai funcionar esse balanço de massa e de energia? Bom, vamos só relembrar como que estava. Opa, aqui, na carta psicrométrica. Ó,
Isso daqui era um ar externo, 35 graus Celsius, né, de temperatura de bulbo úmido e 25. Então, a gente achou o ponto 2. No ponto 1, 50% de umidade relativa e 24 graus Celsius, ok? Vamos traçar uma linha ligando o ponto 1 e o ponto 2. Então, a gente vai ter 20%, 80% dessa condição e 20% apenas dessa condição. Então, vou misturar 20% de ar a 35 graus Celsius e 80% de ar a 24 graus Celsius. A gente, então, vai ter que achar o ar da mistura, né? Ou seja, o ar que vai entrar na serpentina vai estar nesse ponto 3 aqui. Ele quer saber qual é a condição que vai entrar o fluido nesse ponto 3. Ok? Então, a gente vai calcular isso daqui. O ar que entra na serpentina. E aí ele fala o seguinte, ó, esse ar 3, né, se a gente usar a primeira lei da termodinâmica, vai falar que a vazão mássica, né, M ponto H3, ou seja, depois que misturou os dois fluidos, tá, vai ser igual a 0,8 de M ponto, ou seja, da vazão mássica, vezes a entalpia que está entrando, ou seja, a 24 graus Celsius, porque 80% do fluido entra a 24 graus Celsius, mais 20% do fluido que está vindo lá de fora, que tem essa entalpia aqui de 7,5, ok? Todos esses valores nós pegamos na carta psicométrica. Então, se a gente multiplicar 0,8 darará, por 0,2 darará, a gente vai achar 53,2, ok? E nós usamos a primeira lei da termodinâmica para esse modelo matemático para achar o valor da entalpia da mistura dos dois fluidos. Faz sentido esse valor? Faz, porque ele está bem mais próximo ao fluido de 24 graus Celsius do que do fluido a 35 graus Celsius. Para cálculo da umidade absoluta, a gente vai usar a primeira lei não, a equação da continuidade, a equação de conservação de massa. Então, o que ele vai dizer? Que 80% do fluido está com essa umidade absoluta, mais 20% com essa umidade absoluta. Então, a massa se conserva. Vai chegar aí esse valor aqui. Ó, com o valor da entalpia e com o valor da umidade absoluta, o que a gente faz? Vai lá na carta psicométrica e encontra o valor, esse ponto aqui. Como? De novo, com a entalpia, que é uma diagonal aqui assim, ok? E com a umidade absoluta, que é o valor aqui nesse eixo das ordenadas. A gente vai encontrar o valor aqui do ponto 3. Depois a gente desce para achar a temperatura de bulbo seco e depois a temperatura de bulbo úmido, que também está inclinadinha, ok? E aí, a partir da carta psicométrica, a gente vai achar esses valores aqui, ó, de bulbo seco, 26,2 e bulbo úmido, 18,8. Faz sentido esse valor? Faz. Por quê? A gente tem 80% do ar a 24 graus Celsius e só 20% a 35. Então, é natural que a temperatura da mistura dos dois esteja mais próxima a 24 graus Celsius. Ok? Bom, essa daqui é aquela tabela que a gente havia conversado, né, no comecinho do exercício, mostrando, ó, a temperatura, né, de entrada da água fria. Então, se a água entra na serpentina a 4 graus Celsius, o ar vai sair da serpentina a temperatura de bulbo seco, ó, 10,7 graus Celsius. Então, se eu coloco uma temperatura de 7 graus Celsius na água que está entrando na minha serpentina, né, o ar que vai sair, ele está a 13,3 graus Celsius. Ok? Então, continuando aqui, na letra B, porque a letra A ele pediu para calcular as condições de entrada na serpentina ou depois, né, que os fluidos se misturam, tá? Na letra B, a gente vai calcular, então, a condição do ar que vai deixar a serpentina. Então, nós calculamos a condição do ar que entrou na serpentina, agora a gente precisa calcular a condição do ar que vai sair da serpentina. E ele quer também que a gente obtenha o valor da temperatura de água fria. Vou voltar aqui. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente precisa definir quais são as condições de bulbo seco e de bulbo úmido, né? Ou apenas de uma das duas, para poder achar a temperatura da água. Então, qual é o nosso objetivo? Descobrir qual é a temperatura do ar, né, que está saindo da serpentina, para a gente definir depois qual é a temperatura da água que está abastecendo a serpentina, ok? Como que a gente vai fazer isso? Então, a linha de relação entre as cargas pode ser traçada a partir do ponto 1, uma vez que as cargas sensível e latente são conhecidas. Então, para determinar essa linha, escolhe-se uma temperatura arbitrária. Essa temperatura arbitrária pode ser 13 ou 14 graus, que é a temperatura que o fluido está entrando no recinto, ok? E
a partir desse ponto, a gente vai determinar a entalpia de insuflamento, ok? Correspondente a essa temperatura, para a mesma relação entre a carga sensível e a carga latente. Então, eu vou voltar no esquema anterior aqui para a gente poder entender melhor a partir do modelo matemático. Como que a gente está fazendo o cálculo agora? Mesmo a gente tendo que fazer o cálculo, né, para a serpentina, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Bom, eu tenho ar entrando a 24, desculpa, eu tenho ar entrando a 14 graus Celsius, porque a gente definiu aquela temperatura arbitrária lá, e tenho ar saindo a 24 graus Celsius aqui, ok? E temos as cargas aqui. Então, a partir desses valores, vamos voltar aqui para a carta psicométrica também, olha, porque a gente já fez o estudo aqui. Agora, nós vamos verificar desse ponto aqui até esse ponto aqui. Então, nós definimos que esse ponto de insuflamento aqui seria de 14 graus Celsius, ok? Então, o fluido entra no recinto a 14 graus Celsius e sai do recinto a 24 graus Celsius, ok? Então, a gente vai estar fazendo uma análise desse ponto aqui até esse ponto aqui agora, a partir de agora. Então, vamos lá. Aí, como que a gente vai poder calcular essa entalpia aqui, ó, HI, a partir do modelo matemático que a gente já tinha apresentado para você aqui, ó. Esse modelo matemático aqui, ó. Porque a gente tem a entalpia do recinto, a gente não tem a entalpia de insuflamento, a gente tem o calor específico do ar, a pressão constante, a gente tem a temperatura do recinto, que é 24, a temperatura de insuflamento que a gente definiu 14, poderia usar 13? Pode, não tem problema nenhum. Só para facilitar o cálculo aqui, fica uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Esse calor específico aqui, né, o calor específico não, desculpa, a troca de calor, a taxa de transferência de calor sensível e a taxa de transferência de calor latente foram fornecidas também pelo problema, então a gente vai usar esse modelo matemático, essa equação aqui, para poder calcular esse valor da entalpia aqui, esse valor da entalpia aqui que está entrando no nosso recinto, ou seja, de insuflamento, tá bom? Então, nós usamos a entalpia do recinto, né, que está saindo do nosso sistema, né, que é 47,5, calor específico do ar, a pressão constante, 1, a variação de temperatura, lembra do recinto 24 e 14 de insuflamento, e as duas taxas, né, de transferência de calor sensível e latente que a gente substitui na equação. Achamos, então, a entalpia do fluido, né, ou seja, de insuflamento, 36,3 kJ por quilograma, ok? Então, vamos voltar aqui. Por quê? A gente vai precisar usar a carta psicométrica. Porque nesse ponto aqui, como que a gente vai definir esse ponto aqui? Nós temos já a temperatura, que era 14, de bulbo seco, e temos o valor da entalpia aqui. Então, a gente já consegue traçar esse ponto aqui, ok? O que a gente vai fazer? Vai pegar uma régua e vai riscar na carta do ponto 1, passando pelo ponto de insuflamento até tocar a nossa curva de saturação, ok? Quando tocar a curva de saturação, a gente vai poder descer e verificar qual seria a temperatura aqui, tá bom? Então, vou repetir. Pegamos o ponto 1 que a gente já tinha definido na carta psicométrica, pegamos o ponto de insuflamento a partir da temperatura que a gente arbitrou de 14 graus Celsius e da entalpia que nós calculamos a partir daqueles modelos matemáticos anteriores, ok? Achamos esse ponto aqui, marcamos, a entalpia estaria uma reta inclinadinha aqui assim, achamos esse valor, unimos com a régua o ponto 1 com o ponto de insuflamento até tocar na curva de saturação, ok? Então tá. Por quê? Para a gente poder definir. Aí, nesse caso aqui, né, na hora que ele foi fazer isso, ó, ligou o ponto 1 e o ponto I, obtém-se a linha de relação entre as cargas, a qual intercepta a linha de saturação a uma temperatura de 12 graus Celsius, como mostrado na figura anterior que a gente viu, ok? Então, com essa temperatura aqui de 12 graus Celsius, né, que vai ser a temperatura que ele, para ele poder condensar, a gente vem aqui na tabela, né, e repara que não tem 12, né? Aqui, ó, tem 12,5 e tem 11,6. 12 vai ser uma temperatura intermediária, estaria bem no meio aqui das duas, né?
Então, a temperatura de água fria também estaria aqui no meio das duas, entre 5 e 6. 12 ficaria praticamente, né, exatamente no meio. Então, a temperatura de água, né, da entrada da água fria vai ser 5,5 graus Celsius. Ok? E aí ele coloca aqui, ó, a tabela indica que a água fria ficaria 5,5, produz uma condição de saída do ar de 12,1, né, de temperatura de bulbo seco, e 12 de temperatura de bulbo úmido, a qual encontra-se a linha da relação entre as cargas. Então, a letra B já foi respondida. Né? O que ele havia perguntado na letra B? Qual seria a condição? Ó, letra B. As condições do ar que deixa a serpentina, né? Já achamos lá o valor da temperatura e da entalpia, e a temperatura que a água fria deve ser fornecida à serpentina, nós achamos lá a temperatura de 5,5. Depois ele pede para calcular a capacidade de refrigeração da serpentina. E aí pode surgir aquela dúvida assim, ô Márcia, mas a serpentina não vai refrigerar só o que está saindo, né, do recinto? Não, porque olha só, ela vai precisar manter a temperatura do recinto, porém, ela vai ter que resfriar também essa carga que está entrando aqui de ar externo, que está uma temperatura muito alta, está 35 graus Celsius. Como que a gente vai fazer isso? Vamos traçar um volume de controle só na serpentina, para entender o que a serpentina está fazendo, ok? Então, ó, a entalpia de ar que deixa a serpentina, né, com as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido, lembrando que a temperatura de insuflamento não é a temperatura que deixa a serpentina, tá? Deu esse valor aqui de entalpia, 34,2, tá bom? Nós não sabemos quanto é a vazão. A gente precisa da vazão para poder calcular a taxa de transferência de calor. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá no recinto para entender o que está acontecendo, tá? Então, se a gente for dar uma olhadinha lá no recinto para ver o que está acontecendo, a gente tem essas duas, né, taxas de transferência de calor aqui, tá? De calor sensível e de calor latente. Nós temos a entalpia, que ele está saindo, e temos a entalpia de entrada. A partir desse modelo matemático, a gente chega a essa vazão aqui de 5,49 kg por segundo, ok? Então, essa entalpia, minto, essa daqui é a vazão, tá bom? 5,49. Mas a entalpia do ar, que adentra a serpentina, era 53,2. Por quê? Porque era daquela mistura que a gente tinha de 80% do ar de recirculação mais 20% do ar externo, ok? De modo que a capacidade de refrigeração da serpentina vai ser calculada dessa forma aqui, ó. Vou pegar a vazão máxima, vou pegar a quantidade de energia que entrou na serpentina, tá? 53,2, menos a quantidade, né, de ar, de energia que está deixando a serpentina. Então, lembrando, esse modelo aqui que a gente usou, desculpa, esse daqui, ó, para a primeira lei que a gente usou foi usando o volume de controle do recinto. Essa daqui a gente está usando o volume de controle na serpentina para avaliar apenas o ar que está entrando e saindo da serpentina. Aqui a gente estava usando a primeira lei para o ar que estava entrando e saindo do recinto, ok? E aí nós vamos achar a entalpia que entrou na serpentina, do ar que está entrando na serpentina, e a entalpia do ar que está saindo da serpentina, ok? Multiplicado pela vazão, a gente vai achar esse valor aqui de 104,3 kW, ou seja, é a quantidade de energia que a serpentina retira do ar para poder manter aquela condição do projeto, ok? E aí, aquele 65 mais o 8, né, que era do recinto, dá 73. Então, se a gente for verificar 104,3 menos 73, né, que é do recinto, essa diferença aqui vai ser justamente a quantidade de energia retirada do ar externo. Ou seja, a diferença entre 104,3 e a carga do recinto de 73 kW deve ser atribuída à carga de resfriamento do ar externo, né, de ventilação. Ou seja, a quantidade de calor que vai precisar ser retirada do ar externo para poder abastecer o recinto. Bom, agora nós vamos falar de sistemas de zonas múltiplas, né? Na situação anterior a gente estava vendo, né, de zona simples, ou seja, era só um recinto que precisava ser climatizado. E agora a gente vai entender como funciona
um sistema que precisa abastecer várias zonas. Então, cada uma dessas zonas, ela vai ser controlada por um único termostato. Isso significa que você pode ter temperaturas diferentes para as salas ou para as lojas, ou seja, eu posso ter temperaturas diferentes para cada uma dessas zonas. E isso pode acontecer, por exemplo, toda vez que o pessoal fala assim, eu tenho um sistema de um ar-condicionado central, né? Eu escuto muitas pessoas usar essa expressão. O que significa? Você tem um único sistema de refrigeração que pode estar climatizando todos os cômodos da residência. Então, os quartos, a sala, a cozinha, toda a casa que você quiser, né? Todos os recintos que você quiser. Mas não necessariamente todo mundo vai ter uma temperatura, porque você tem um termostato para cada ambiente desse, ok? Então, dentro do sistema de zonas múltiplas, a gente pode ter o sistema, né, de volume constante ou de volume variável, tá ok? Então, hoje a gente vai falar sobre, né, o reaquecimento terminal, que é o mais simples de todos eles. Depois a gente vai falar de duto duplo ou multizona, né? E depois com o volume variável a gente vai verificar também aqui. Bom, como que... Opa, não está passando. Passou. Vamos lá, vamos para a situação mais simples possível, né? Um sistema de reaquecimento terminal. Como que ele vai funcionar? Ele vai ter aqui um ar que está vindo, por exemplo, do lado de fora, um ar externo, ok? Esse ar aqui vai se juntar com outro que está vindo de recirculação, então da zona 1, da zona 2, entrou para uma tubulação central, aqui uma tubulação única. Uma parte desse ar vai ser jogado fora, né? E outra parte vai para a recirculação, lembrando do sistema das válvulas, ok? Então vamos supor, essa válvula que abre para a recirculação, essa daqui vai abrir também uma parte para o ar externo, então ele vai entrar, né, nesse conjunto aqui, né, de serpentina, vai entrar no sistema de ventilação. Nesse caso aqui, ele botou... Aqui ele vai ter uma situação que vai ter tanto o sistema de ventilação quanto de resfriamento, ok? Então, o ar de recirculação juntou com o ar externo, entraram na serpentina e saiu daqui a 13 graus Celsius, tá bom? Esse ar a 13 graus Celsius vai entrar numa tubulação única. E essa tubulação depois ela vai ser ramificada. Então, ele vai entrar aqui na minha zona 1, vai entrar na zona 2, na zona 3, na zona N, não importa quantas zonas tem. Quando ele entra na zona 1, o ar vai entrar aqui, a gente vai ter um controlador aqui de temperatura. Esse controlador de temperatura vai chegar e vai falar o seguinte, nossa, aqui dentro o cara quer uma temperatura em torno de 25, 26 graus Celsius. E aí, esse ar que está entrando aqui está uma temperatura muito baixa. Então, o que ele faz? Ele aciona uma resistência elétrica, por exemplo, para aquecer esse ar para entrar na zona 1. A gente pode ter um acionamento elétrico ou pode ter um acionamento também, tá vendo essa válvula aqui que tem um pedacinho aqui de tubulação? Posso estar fornecendo calor a partir de uma tubulação com água quente, por exemplo. Então pode ser um aquecimento elétrico ou a partir de água quente, tá? E aí o fluido sai com a temperatura que a zona está querendo, né, necessária, né, a partir desse controle, e depois o ar volta para a tubulação de saída, de descarga, né, podendo ser descartado para fora, ou recirculando, voltando para o nosso sistema. Bom, esse sistema, né, de reaquecimento terminal, ele tem algumas vantagens. Primeiro, que a gente vai ter só uma tubulação de entrada e só uma tubulação de saída, então vai ter espaço reduzido de sistemas de dutos. O controle é muito bom, né, porque é um controle pontual, então a gente consegue fazer com que essa temperatura não precise oscilar muito, né, porque trabalha com aquecimento na saída de cada um deles. Então, o controle é muito, muito bom, né? E a gente pode trabalhar com várias condições de carga térmica. Eu posso ter uma zona aqui que trabalha com temperatura muito baixa, uma outra zona que trabalha com uma temperatura muito alta, e a gente consegue fazer, né, ter esse controle muito bom e com zonas, né, com carga térmica muito diferentes. Então, eu poderia estar alimentando uma academia, por exemplo, e poderia estar alimentando um restaurante, né, que as pessoas estão ali, uma temperatura um pouco mais baixa, porque elas estão sentadas e almoçando. A desvantagem é que a gente vai ter um consumo muito grande de energia. Por quê? Pô, você está aquecendo esse ar, resfriando esse ar, e depois você torna a aquecer. Então, para evitar isso, o que se faz? O pessoal verifica qual é a temperatura da zona de menor temperatura e faz essa regulagem aqui. Para quê? Para a zona de menor temperatura não ter que aquecer o ar que vai entrar nela, né? Esse é um dos mecanismos para a gente poder tentar. E tentar fazer um sistema de recuperação de calor também, né? A partir de um condensador.
ok? A segunda situação vai ser o sistema de duplo duto, né, e multizona. Então, nessa situação aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter tanto uma linha de água quente, quanto uma linha de ar quente, quanto uma linha de ar frio, ok? E vai ser só um tubo de descarte, né, de saída. Então, a gente vai ter a mesma situação. O ar está saindo, ele pode recircular, pode ir para o lado de fora. O ar que saiu daqui, né, vai ter que ser suprido por um outro ar. Temos um sistema de ventilação. A partir desse sistema de ventilação, né, que vai juntar a condição do ar externo com o ar de recirculação, esse ar aqui, ele vai ou para a serpentina de aquecimento ou para a serpentina de resfriamento, ok? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter uma tubulação de ar frio e uma tubulação de ar quente. Como que é feito isso, então? A minha primeira zona vai ter um sensor de temperatura aqui, que ela vai misturar esses dois ares. Então, se eu quiser um ar mais... se eu tiver aqui uma atividade física, por exemplo, uma academia, o que ele vai fazer? Ele vai abrir mais essa válvula de ar frio e deixar, ou fechada, né, essa válvula de ar quente aqui, ok? Para quê? Para poder alimentar a zona 1. Se a zona 2, por exemplo, de novo, né, for um restaurante, que a gente não tem intenção que a temperatura fique muito baixa, porque as pessoas estão paradas ali, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar um pouco mais essa vazão aqui, né, dessa linha de ar frio e vai alimentar mais com essa de ar quente, ok? Então vai ter um sensor de temperatura que vai fazer esse balanço em relação às válvulas, né, que vão ser abertas ou fechadas para alimentar a zona da gente, ok? Aí a linha de saída, ó, tá vendo? Ela bypassa aqui, ó, vem para cá, para poder ser descartado, ok? Então a gente vai ter o descarte da zona 1, o descarte da zona 2, o descarte da zona N saindo, tá bom? Qual é a vantagem? Ele é sensível à carga térmica. Então ele consegue fazer um controle, né? E a gente não vai precisar ficar gastando energia, jogando energia fora, tá? É como no caso anterior, que a gente precisava aquecer o ar que tinha acabado de ser refrigerado. Tá? A desvantagem é a necessidade de você ter duas redes de duto para abastecer, né? Para poder ter a vazão necessária, enfim, para a temperatura necessária. Então, o outro sistema, a gente só tinha dois dutos, né? Um duto de entrada e um duto de saída. E aqui a gente vai ter dois dutos, ou seja, sistema de duplo duto, né? Para poder alimentar cada uma dessas zonas, ok? Vamos fazer agora aqui um exercício para a gente poder entender a aplicação, né, dessa situação aqui. Então, ele fala o seguinte, olha, uma zona servida por um sistema de duplo duto apresenta uma carga térmica de aquecimento nominal de 8 kW e uma carga térmica sensível de refrigeração nominal de 6 kW. Por que ele não está falando de latente? Porque a umidade ele deve estar baixa e ele não vai precisar fazer mudança de fase, ok? A zona deve ser mantida a 24 graus Celsius, ou seja, o recinto, né? Qual recinto? Não sei, pegamos um recinto só aqui, uma situação de um recinto, tá? Vai ficar a 24 graus Celsius e as temperaturas do ar nos dutos frio e quente são de 13 e 40 graus Celsius. Admitindo que a temperatura do ar de retorno seja 24, ou seja, a mesma temperatura do recinto, lembra que a gente sempre está fazendo isso, né? Quais devem ser as taxas de aquecimento e resfriamento dessas zonas se as condições de carga parcial, a carga sensível de refrigeração é de 3 kW. Bom, vamos lá, né, para o nosso modelo matemático. Então, a primeira coisa, a gente precisa definir qual vai ser a vazão, né? Então, ele fala o seguinte, ó, vamos imaginar a seguinte situação. A vazão de ar insuflado se mantém constante sobre condições de carga, podendo ser determinada através de duas formas. Uma, vamos fazer uma análise para a carga de aquecimento e a outra, vamos fazer uma análise para a carga de resfriamento ou de refrigeração. Para a carga de aquecimento, ele deu o valor lá de 8 kW, da taxa de transferência de calor. Para aquecimento, o que vai acontecer? O fluido vai entrar, né, ser insuflado a 40 graus Celsius e o recinto da gente vai estar a 24. Coeficiente, o calor específico, a pressão constante do ar é 1, e aí para calcular essa vazão, a gente chega nesse modelo matemático aqui. Isso aqui nós usamos aquela equação que fala que M ponto, delta T Cp vai ser igual à taxa de transferência de calor. Calor vai ser igual a M ponto Cp delta T, ok?
E aí nós vamos fazer o mesmo modelo matemático para, ou seja, nós achamos a vazão aqui necessária para aquecimento. Agora nós vamos achar a vazão necessária para resfriamento. Vamos usar a taxa de transferência de calor para resfriamento, variação da temperatura, que ele falou que o recinto estava a 24, que ele estava insuflando a 13, calor específico a pressão constante e achamos essa vazão máxima. Olha só o que está acontecendo. A gente precisa de 0,5 para aquecer, mas se for para refrigerar vai ter que ser 0,55. Nós vamos adotar 0,55, por quê? Se nós adotarmos 0,5, essa vazão não vai conseguir refrigerar o ambiente da gente, ok? Então, como se a gente tivesse que dimensionar o ventilador para fornecer 0,55 kg por segundo, tá ok? Por que não pode ser 0,5? Porque senão ele não vai ter carga térmica suficiente para poder refrigerar, ok? Então, como a vazão de ar necessária durante os períodos de refrigeração é maior, esta deverá ser utilizada, tá ok? Então, vamos lá e vamos voltar, né, no nosso modelo matemático para poder entender com essa vazão que a gente já tem agora de 0,55, qual que vai ser a temperatura de insuflamento, tá bom? Então, quando a carga sensível de refrigeração é só 3, lembrando que a gente calculou, né, a gente fez esses cálculos aqui, ó, de 13 graus Celsius para essa carga aqui de 6, ok? Mas a vazão vai permanecer constante, tá? Então, ele está querendo saber agora qual vai ser a temperatura de insuflamento se a nossa carga térmica baixar para 3 kW. Então, quando a carga sensível de refrigeração vai para 3 kW, a temperatura, né, de insuflamento, ou seja, do ar insuflado na zona, deve ser, a gente vai usar o mesmo modelo matemático, ok? Ó, taxa de transferência de calor, vazão, porque a vazão não varia, nesse caso aqui é vazão constante. Calor específico a pressão constante, temperatura, né, de recirculação, e a gente vai achar uma temperatura de insuflamento ou do ar insuflado de 18,55 graus Celsius. Bom, a partir do momento agora que a gente já tem a temperatura do ar insuflado, a gente vai usar, né, a conservação de energia, ou a primeira lei da termodinâmica, né, para a caixa de mistura. Então, o que vai acontecer na caixa de mistura? A gente vai ter esse ar aqui, ó, que estava entrando na caixa de mistura. Vamos voltar lá na figura. Ops. Vamos voltar aqui na figura para a gente poder entender. Ó, o ar estava entrando a 13, esse outro ar aqui está entrando a 40, né? E esse ar aqui que está sendo insuflado, né, para dentro do nosso recinto, tá bom? Então, olha o que ele está falando aqui. Que a gente vai ter o ar que está entrando a 13, aqui a gente vai ter o ar que está entrando a 40 e o ar que está insuflado para dentro do recinto, ou seja, depois da mistura, tá? Então, nessa situação aqui, a gente vai ter vazão de massa de ar frio, então vai ser M.Cp, temperatura, mais M.Cp, temperatura do ar quente, então a vazão de ar quente, e nesse caso aqui, nós vamos ter a vazão total que a gente já tinha calculado anteriormente, que tem que ser 0,55 kg por segundo, temperatura do ar que vai ser insuflado e, nesse caso aqui, o calor específico, a pressão constante. Aqui dá para cortar, né? Que são os mesmos valores. E aí a gente chega nesse modelo matemático aqui, ó, já fazendo as simplificações, ok? Como a gente sabe que aqui já fazendo os cálculos, ok? Bom, o que vai acontecer? A gente sabe que a vazão de ar quente vai ser igual à vazão total, né, 0,55, mais a vazão de ar frio. Então, a gente vai pegar esse modelo matemático aqui, eu vou repetir isso, só está repetido aqui, vazão de ar frio, temperatura, só que a gente vai substituir a vazão de ar quente por a vazão total menos o que está entrando de ar frio. Então, vai ser a vazão total menos a vazão de ar frio, multiplicado pela temperatura do ar quente, vezes, né, esse produto aqui que a gente já fez o cálculo aqui. Bom, como a gente já só tem uma incógnita aqui, a gente achou a vazão de massa de ar frio. Então, a vazão máxima de ar frio. Se a gente achou a vazão máxima de ar frio, nós calculamos a vazão máxima de ar quente também. E achamos esse valor aqui. Ou seja, a taxa de transferência de calor na serpentina de aquecimento, ela vai ser igual a vazão, né, de massa de ar quente, porque ele está falando da serpentina de aquecimento. A serpentina de aquecimento vai aquecer o ar de 24 para 40 graus Celsius. Essa daqui é o calor específico, a pressão constante do ar. E vamos achar, então, o valor de 1,8 kW
que vai ser a taxa de transferência de calor, né, da serpentina de aquecimento. No caso da serpentina de resfriamento, vamos usar a vazão, né, de resfriamento, que foi calculada aqui, ó, vazão máxima de resfriamento, né, do ar frio, a variação de temperatura, porque a serpentina de resfriamento vai baixar o fluido na temperatura de 24 para 13 graus, calor específico a pressão constante, e a gente acha, então, a taxa de transferência de calor de resfriamento de 4,8 kW. Bom, até então a gente estava falando de sistemas que tinham vazão máxima constante, ou seja, a vazão não variável. A partir de agora a gente vai falar, né, de sistemas de condicionamento de ar onde a vazão é variável. Então, você consegue variar a velocidade, né, do ventilador ou do compressor, que o pessoal chama de inverter. E aí, a partir dessa variação, a gente consegue fazer uma variação também da carga térmica, ok? Então, a primeira situação que a gente tem aqui é a de um sistema, né, né, com ar, né, variável, a gente chama de VAV, né, maconha mais íntimo, e a gente vai trabalhar ou com aquecimento ou com refrigeração, não dá para trabalhar com as duas linhas. Então, o sistema é bem parecido com o que a gente estava vendo anteriormente, né? A gente vai ter uma tubulação de entrada de ar e uma tubulação de saída de ar, ok? Vai ter, por exemplo, né, nesse caso aqui, uma serpentina de resfriamento, né? Então, o ar sai da unidade, uma parte dele é descartada, né? Outra parte volta, recirculação, o ar externo alimenta também. Aí a gente vai ter, né, o equipamento que faz a variação, né, a ventilação, o sistema de refrigeração, que é a serpentina de resfriamento, e depois esse fluido entra aqui. Então, ele controla a vazão aqui. Essa daqui é uma situação, né, que você tem uma válvula que faz o controle da vazão que está entrando. Então, se você quiser um ambiente mais frio, você abre mais essa válvula aqui, né, e ele faz com que a temperatura caia. Se você quiser um ambiente mais quente, né, você fecha um pouco mais essa válvula, impedindo que a quantidade de massa de ar frio entre nele. Bom, a vantagem, né, é a redução da vazão, né, porque reduz a carga térmica de resfriamento, né. Então, e uma desvantagem é a distribuição de ar, né, ou de ventilação, que é deficiente, porque imagina a situação, todo mundo, né, acabar abrindo a válvula no máximo, lá no finalzinho da linha você acaba tendo às vezes um comprometimento, né, porque as vazões não são iguais em função da perda de carga. A outra situação que a gente vai ter é um sistema, né, de mesma coisa, ó, variação de ar variável, só que com reaquecimento, né? Então, o controle, né, a redução da vazão é de 10 a 20% da vazão total de resfriamento, né, e aciona a serpentina de aquecimento. O problema dessa situação aqui é que você vai ter a desvantagem de um consumo de energia um pouco maior, porque você vai ter que acabar aquecendo o ar também, tá bom? O terceiro e último sistema é com um duplo duto, ou seja, você vai ter uma vazão de ar quente e uma vazão de ar frio na tubulação. E você vai precisar ir variando essa vazão, né? A vazão de ar quente e a vazão de ar frio. Então, a gente pode verificar aqui, a partir desse diagrama, como que funciona, né? Então, imagina a seguinte situação. A gente vai ter aqui uma vazão de ar, né? Essa vazão de ar aqui vai ter uma vazão de ar quente aqui, né? Essa aqui é a linha de vazão de ar quente, essa aqui é a vazão de ar frio, né? Então, a gente vai ter, né, no eixo vertical as vazões e no eixo horizontal a temperatura do recinto. Então, o que acontece? Se a temperatura do meu recinto for em torno, né, for 21 graus Celsius, eu preciso aquecer esse recinto. Então, a vazão de ar frio vai estar desligada, olha aqui, ela é zero. E a vazão de ar quente ela vai ser máxima. À medida que a temperatura do meu recinto ela vai aumentando, né, aí o que vai acontecendo? A vazão de ar quente ela vai sendo diminuída, tá? Ela vai sendo diminuída. Quando ela atingir uma determinada temperatura, o que vai acontecer? A minha vazão de ar frio ela vai começar a ocorrer. Então, a válvula de ar frio vai ser aberta, né? E aí a gente passa a ter uma mistura dos dois fluidos, o frio e o quente aqui nessa região, né? Com essa variação aqui de temperatura. Conforme a minha temperatura vai aumentando, né, em torno de 24 graus Celsius mais ou menos, o que acontece? A minha vazão de ar quente desarma, desliga, né? E a gente vai tendo um aumento da vazão de ar frio,
para até, né, uma temperatura limite, que é 25 graus Celsius. Então, se vocês repararem, a temperatura está variando dentro do recinto, né, de 21 a 25, porque são as temperaturas que envolvem conforto térmico. De 21 até uns 23 graus Celsius, mais ou menos, né, para aquecimento, e de 23 graus Celsius, mais ou menos, até 25 graus Celsius para resfriamento, ok? Então, a gente vai ter aqui uma inclinação dessa curva, né, de ar quente, e uma outra inclinação dessa outra curva de ar frio, tá bom? E, né, a variação da temperatura, por volta de 22, né, graus e meio, até uns 23 graus e meio, a gente vai ter uma situação onde as duas vazões vão estar ocorrendo simultaneamente. Então, vamos fazer um exercício aqui para que a gente consiga compreender. Tá? Aí ele fala o seguinte, ó, em um sistema, né, vai ser esse sistema aqui, olha, de volume de ar variável com duplo duto. Então, um sistema de variação de ar variável de duplo duto, a vazão de ar quente, a carga é 0,8 kg por segundo, ok? Para uma temperatura de zona de 21 graus Celsius. A plena carga de refrigeração, a vazão vai ocorrer de 1,1 kg por segundo, para a temperatura de 25 graus Celsius. O que significa isso? Essa daqui vai ser a vazão de 0,8 e essa daqui vai ser a vazão de 1,1 para a temperatura de 25 e a outra para a temperatura de 21 graus Celsius. Sabe-se que há interesse em um equipamento de controle que forneça o mesmo coeficiente angular. Coeficiente angular é a inclinação da curva, ok? No caso da reta, tá? Da relação vazão-temperatura da zona, tanto para o aquecimento quanto para a refrigeração. Ou seja, a inclinação das duas retas tem que ser as mesmas. E aí ele pergunta, né? Se a vazão mínima de ar é 0,3 kg por segundo, a que temperaturas as vazões de ar quente e frio devem ser nulas? Bom, a gente pode verificar aqui que nós temos uma equação de primeiro grau. Essa equação de primeiro grau aqui, ela vai descrever, né, essa curva aqui de ar frio. Então, a gente pode reparar que é uma curva que está crescendo e de ar quente é uma curva decrescente. Então, se a gente for verificar, né, a gente vai ter a vazão de ar frio, que ela era crescente, vai ser igual a uma constante, porque as equações de primeiro grau são assim, lembra? Y igual a x mais b. Então, esse daqui é como se fosse o y, que é uma variável, vai ser igual a, que é uma constante, ele chama constante de ar frio, mais y igual a x mais b. Então, aqui seria o b, desculpa, né? Aqui seria o b e o a seria esse valor de m aqui, que vai ser esse coeficiente angular que ele está dizendo que é igual nas duas equações, nas duas retas. Essa aqui vai ser a temperatura da zona e, no caso do ar quente, a vazão de ar quente vai obedecer de novo a mesma equação, porém, o sinal vai ser negativo. Por quê? Porque era uma curva decrescente, ok? Tem um errozinho aqui, essa constante não pode ser a mesma, então essa aqui vai ser a constante de ar quente, ok? Houve um erro de digitação aqui. Então, para as condições plenas de carga, o que a gente tem? Né? A gente tem 1,5, era a vazão, né, de refrigeração, vai ser igual, né, o coeficiente de refrigeração, de frio, né, vezes o m, que é essa constante, vezes 25 graus Celsius. Por quê? Essas condições foram dadas aqui, ó, ok? Ó, 1,5 e 25 graus Celsius. A gente vai usar as mesmas condições para outra equação aqui, ó. Então, a vazão que ele deu era 0,8, foi dada aqui no enunciado, para a temperatura de 21 graus Celsius. Vamos substituir. De novo, tá? Essa constante aqui tem que ser constante quente, tá? E usamos o modelo matemático, ok? Bom, aí ele fala a seguinte situação. A vazão mínima, ela ocorre quando uma das vazões é nula. Então, a gente vai considerar aqui que a vazão nula vai ser a vazão de ar frio, ok? Então, ele vai dizer que a vazão de ar frio vai ser 0. Vou manter o modelo matemático lá, ó, 0 igual ao coeficiente, né, de ar frio, mais a constante vezes Tz. O que a gente vai fazer? Opa! Eu vou chamar Tz, vai ser a temperatura da minha zona para essa vazão mínima, que a gente não sabe quanto é, ok?
Então, o que a gente vai chamar? Vai chamar a vazão mínima de ar quente como sendo 0,3, né, que ele fala aqui no enunciado, tá? Lembrando que essa vazão mínima vai ocorrer quando a gente não tiver a vazão mínima, né, de ar frio, né, da situação de frio. Vai ser igual a nossa constante, menos M, que é o valor que a gente está querendo calcular, vezes essa temperatura, que vai ser a temperatura do recinto, ok? Bom, o que acontece? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 equações e 1, 2, 3 e 4 com TZ, né? 4 incógnitas. Então, nós temos um sistema de 4 equações, 4 incógnitas. Aí a gente consegue resolver esse modelo matemático, né? Essas duas equações aqui a gente consegue relacionar CF, que é a constante, né? E CQ, que tem um errozinho aqui, que acabei fazendo Ctrl+C, Ctrl+V e não reparei que ficou um F aqui. Aqui é CQ, ok? E aqui também seria CQ. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 incógnitas, 4 equações e 4 incógnitas. A partir, né, de um sistemazinho de 4 equações e 4 incógnitas, a gente consegue achar os valores. Então, achamos o valor, né, no caso de QF, né, que é a constante de frio, a constante de quente 9,2, ok? Ah, a constante tem unidade? Claro que tem, porque essa constante ela é para essa equação para calcular a vazão máxima. Então, a constante tem que ter a mesma unidade da vazão máxima. Então, nesse caso aqui, quilograma por segundo e quilograma por segundo também. Esse valor dessa constante aqui, dessa constante não, né, desse coeficiente angular, ele tem que ser coerente na equação. Então, o coeficiente angular, todo esse termo aqui vai ter que dar quilograma por segundo. Só que a gente está multiplicando por uma temperatura que está em graus Celsius. Então, o valor do nosso coeficiente angular vai ter que ser quilograma por segundo dividido por graus Celsius. Por quê? Porque na hora que a gente multiplicar com a temperatura, vai cortar esse grau Celsius de cima com o grau Celsius de baixo. Ok? Então, nós achamos, né, esse valor aqui, que é o valor do coeficiente angular que foi calculado, ok? Aí, também a temperatura, né, de 22,25 graus Celsius, para esse caso, dessa vazão aqui de 0,3, ok? Aí, só por, né, para a gente poder verificar isso, ó, a vazão de ar quente é nula quando o TZ atinge 23 graus Celsius, ok? Então, aí a gente consegue verificar, né, que faz sentido o valor encontrado, se a gente for dar uma olhadinha, né, na reta, no gráfico anterior. Porque de acordo com a equação, né, o que acontece? A essa temperatura aqui, a vazão ainda vai ser nula, né, a de ar frio. Então, se ele achou uma temperatura do recinto de 22,5, essa vazão de ar frio ainda não foi acionada, ok? Bom, até então a gente estava falando de um sistema que era abastecido por ar, mas agora a gente vai trabalhar com um sistema com água. E aqui a gente pode verificar que nós temos 4 tubulações. Por quê? Nós vamos ter uma tubulação de entrada e saída de água quente e uma tubulação de entrada e saída de água fria. E essas tubulações vão ter que suprir também, né, as nossas zonas. Então, cada zona dessa daqui vai ter um controle, né, de temperatura e umidade a partir do suprimento de água fria e de água quente, né? Então, os sensores vão medir a temperatura, né, de cada uma dessas zonas e aí vai fazer o controle para verificar quais são, né, as válvulas que serão abertas para a gente poder ter a temperatura que foi solicitada a partir do termostato, ok? A vantagem, né, é que é baixo custo inicial de equipamento, a desvantagem não possui controle de umidade, né, incerteza de ventilação também, é possível congelamento, né, e tem que usar um dreno para o condensado. Porque quando a gente trabalha com ar, se estiver trabalhando com temperaturas muito baixas, a gente não tem a possibilidade de congelamento. Mas trabalhar com água, né, em locais onde eventualmente pode ter temperatura negativa, né, nos períodos de inverno, se o inverno for mais rigoroso, não é adequado, né, em função do congelamento que vai ocorrer nas linhas, ok? Realmente, são tubulações que envolvem, né, um custo mais baixo do que as tubulações de ar,
porque a tubulação de água ela trabalha com um diâmetro menor, as tubulações de ar trabalham com diâmetros maiores, mas tudo isso tem que ser colocado, né? Porque existem os gastos, né, iniciais e, de repente, isso pode ser pago a longo, né, ou médio prazo, por exemplo. Bom, o último sistema que a gente vai falar é um sistema mais simplesinho, que é aquele sistema que a gente chama de unitário, né? Que são esses condicionadores de ar de janela, né? Que o pessoal chama de ar-condicionado de janela, e condicionador de split, por exemplo. A vantagem é que é baixo custo inicial de instalação, porque você já compra todo o equipamento prontinho, então só fazer a instalação. Custos de operação também podem ser mais baixos, né? Porque os equipamentos eles são mais compactos. O problema é que ele tem pouca versatilidade de capacidade dos componentes. Então, por exemplo, se você tem um cômodo que ele serve para uma sala de yoga, e aí você fez né, você usa um condicionador de ar de split ali, e depois você resolve fazer um novo layout e transformar aquela sala que era de yoga para uma sala de spinning, né, de bike, aquela carga térmica não vai ser igual. Então, você não vai poder usar aquele equipamento, ok? A carga térmica e elétrica, elas devem ser superdimensionadas também. Por quê? Por causa do tempo de resposta, né? Porque são ambientes um pouco menores, e aí você tem que ter, você tem a situação que, às vezes, o equipamento não fica ligado o tempo todo, a utilização dele é muito sazonal. Então, você liga o equipamento, diferente, por exemplo, de um shopping, né, que ele fica ligado praticamente 24 horas, porque não compensa, às vezes, fazer, né, desligar esse equipamento. Então, para que ele tenha um tempo de resposta curto, você precisa superdimensionar, né, esses componentes. Bom, nós damos por encerrada essa quarta aula e na próxima semana nós vamos falar mais sobre a serpentina, porque até agora a gente tem conversado bastante sobre esse componente, sobre esse equipamento, mas a gente vai fazer um estudo mais detalhado, né, sobre os processos de troca de calor que ocorrem na serpentina. Então, caros, bons estudos, boa sorte e força!